Hoje a gente vai refutar o vídeo do Alfonso, que fala mal do Isaac Newton. A gente vai assistir um pouquinho, uns trechos, e depois a gente vai refutar as coisas que ele fala. Olá a todos. Hoje nós vamos levantar aqui um questionamento relacionado a figuras como esta aqui, Jack Parsons. Quem não sabe quem é o Jack Parsons, assiste o vídeo 440 do Playboy, livros do Jack Parsons. A gente já falou sobre engraçado. Isso é trágico, mas um pouco engraçado. Bom, aqui ele tá enrolando sobre o Jack Parsons, falando que ele é ocultista e tal, não tem a ver com nada. Até, né? Ser idolatrado. A gente estaria até hoje falando, nossa, Jack Parsons foi um gênio, etc, tal. Beleza. Agora, o que teria acontecido se um jornalista não tivesse descoberto a história oculta do Jack Parsons? Uau, a história oculta do Jack Parsons. Eu vou adiantar pra vocês, galera. Ele tá tentando falar que por causa que o Isaac Newton era alquimista e super religioso e tinha um celibato, por causa que ele não era uma pessoa assim bem normal, as descobertas dele tem que ser tipo seriam desconsideradas hoje em dia, se tudo isso fosse revelado ao público. Mas isso não tem nada a ver. Na ciência, a gente testa as ideias. A gente pega uma ideia, uma hipótese, testa para ver se é verdade. E as ideias de Newton, tanto na matemática quanto na física, elas dão certo. Até um certo ponto elas dão muito certo. Dá até para ir para a Lua com as equações de Newton, sem considerar Einstein. E isso eu vou estar dando umas explicações, tá? Porque ele tenta refutar a gravidade nesse vídeo, mas é uma tentativa bem fraca. Como sempre, né? Bem fraca. E eu vou estar falando o que tem de errado nela. Se a gente não soubesse que ele era relacionado com satanismo pesado, toda essa Satanismo, bagunça que é quase não sei. Um cara que é idolatrado até hoje, ó. Sir Isaac Newton. O Newton era muito inteligente, e isso você não pode negar. Um cara que pega e inventa o cálculo diferencial integral sem ser formado, sem nem sequer ser formado, é um cara muito inteligente. Ele é idolatrado até hoje, né? Olha lá, olhou a maçãzinha caindo. Caramba. Vai verão. Itaipava, a cerveja 100% verão. Beba com sabedoria. E com base nisso, ele pensou: bom, a maçã caiu até o chão, tocou no chão. Portanto, existe uma força que puxa até o chão. Puxa vida, que pena que a macieira do Newton não estava perto de um lago, né? Porque aí a maçã ia cair na água e ia boiar. Aí ele teria que se perguntar, por que a maçã não caiu até o fundo do lago? Por causa da densidade, não é verdade? Na verdade, nem tanto por causa da densidade, e sim por causa do empuxo. E empuxo depende da gravidade. Veja, densidade é uma grandeza escalar, não tem direção. Não dá para ela ser responsável por um movimento. Assim, completamente responsável por um movimento. Quem é responsável por alteração de velocidade é força. E a força que a gente experimenta todo dia aqui na Terra é a força gravitacional, que faz a maçã cair, que faz inclusive a maçã boiar. Por quê? Por causa do empuxo. E o empuxo, para se calcular, precisa da gravidade. Então é um negócio assim que você precisa estudar um pouco mais antes de falar bosta, Alfonso. Ele teria que se perguntar, por que a maçã não caiu até o fundo do lago? Por causa da densidade, não é verdade? Mas tudo bem, como a macieira não estava perto de um lago, a história foi diferente. Mas tudo bem. E assim, o Newton, ele é idolatrado até os dias de hoje. Ó, um aluno colocou... Sim, mas não foi só porque ele viu a maçã cair e falou, tá, é uma força. Porque isso é para ocorrer alteração da velocidade de um objeto, precisa ter uma força. O que Newton percebeu é que essa força é relacionada com a massa dos objetos. E isso explica a órbita que a Lua tem na Terra. E a órbita que a Terra tem no Sol. Isso
A mesma força que faz uma maçã cair é a força que mantém a Lua e que nos dá as fases da Lua. O problema da Terra plana é que tem uma explicação diferente para tudo e as explicações se contradizem entre si. Na ciência isso não é aceitável. Aqui, ó, um pôster muito profundo, sabe? Pensamento profundo, uma ideia. O menino Newton lá, milhões viram a maçã caindo, mas só o Newton sabe programar em C? Uma pergunta que sempre me fazem aqui. Afonso, você acha que você é mais inteligente do que o Newton? Essa é uma boa pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. O Newton sabe programar em C? C Sharp? Delphi? É interessante que o Alfonso fala de programação, mas eu assumo que ele não tem a mínima ideia de o que é programação. Porque ele não tem a mínima ideia do que é a maioria das coisas que ele diz. Eu sou um estudante de ciências da computação, e se ele tiver alguma pergunta de programação, pode perguntar para mim. E com respeito ao Newton ser inteligente por causa disso? Ora, não. O Newton inventou o cálculo diferencial integral. O Newton é uma pessoa muito inteligente. E só porque ele não sabia mexer com tecnologia que não tinha sido inventada na época dele, não quer dizer que ele seja menos inteligente que você. Realmente lamentável que as pessoas assistam esse canal e achem que a pessoa que está falando esse monte de bosta é uma pessoa que merece ser ouvida. Fortran, Pascal. Não, né? Puxa vida. E além disso, duvido que o senhor Alfonso saiba todas as linguagens de cor. O Newton é uma criancinha nos dias de hoje, né? Uma criancinha. Naquele tempo ele era um cara muito inteligente, mas hoje em dia é uma criancinha. Ah, é verdade. Desculpa, pessoal, se sentiu ofendido. Desculpa. Hoje em dia as crianças aprendem muita coisa, percebe? Sim, mas inteligência não é só o conhecimento que você ganha. Inteligência é só capacidade de processar dados para obter e produzir conhecimento. E o Newton tinha muito disso. E você aparentemente não tem um pingo disso. As crianças têm possibilidade de aprender, o que não são todas, né? Infelizmente, importância na história. Talvez, mas a gente não deve idolatrar pessoas, tá? Sim, concordo. A gente não deve idolatrar pessoas. E a gente não idolatra pessoas. A gente sabe que o cara é um gênio, mas a gente não idolatra ele. Tem muitas coisas que o Newton falou que estavam completamente erradas. Tipo, ele era alquimista. A alquimia é uma coisa que não é nada científica. E basicamente Newton estava errado nisso. Estava errado em muitas coisas. Mas isso não quer dizer que o Newton seja um idiota. Não quer dizer que ele seja menos inteligente que você. Não quer dizer nada disso. Agora, vamos lá. Mito e realidade. Aí o pessoal diz aqui, mito, a maçã caiu em cima da cabeça do Newton. Realidade, ela caiu por perto. Será que só é isso aqui, o mito e realidade? Ou será que tem mais mito e mais realidade por trás de tudo isso aqui? É uma pergunta. Sim. O Alfonso tem a mania de fazer perguntas que ele nunca responde depois. Que ele deixa livre a especulação, a imaginação. E depois você tem que pagar $5 pra ouvir ele falando bosta no Patreon. Vamos ver aqui, ó. Isaac Newton inventou o cálculo, mas ele não foi muito... Sim, ele não era um investidor inteligente. Ele perdeu $3 bilhões no equivalente de dinheiro atual investindo. E daí que ele perdeu $3 milhões? Eu duvido que você tenha $3 milhões para perder, Alfonso. investidor muito esperto.
né? Ele perdeu o equivalente hoje a 3 milhões de dólares investindo numa companhia marítima. Uau! E as pessoas me perguntam assim, Afonso, você é mais inteligente que o Newton? Vou dizer assim, talvez eu não saiba tanto cálculo quanto o Newton, mas perder 3 milhões de dólares, hein? Parece que... Sim. Bom, como eu disse anteriormente, eu duvido que você tenha os 3 milhões de dólares para perder. Que uma coisa é teoria. Escreveu mais sobre religião e alquimia. Sim, ele escreveu mais sobre religião e alquimia. Isso, o que isso tem a ver? Gravidade não existe agora porque ele escreveu mais de alquimia? Essa gente que não sabe nada de ciência e se diz cientista. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Diversão dele. Não foi minha, vou diferente. Só, ele tinha um lado igualzinho do Jack Parsons, mas foi escondido e a gente... Isso foi escondido, tanto é que é conhecido. Boa lógica. Tanto é que todo mundo sabe disso. Não, bom, todo mundo sabe disso? Não, mas é informação pública. É informação que pessoas que estudaram a vida de Newton sabem. Senão você não saberia. Ué. Então não é oculto. Idolatra. Interessante isso. Interessante. Não se idolatra o Newton. Será que esse cara não era um fanático religioso? Me parece, hein? Olha só quanto ele escreveu. Escreveu bastante coisa, né? Sim, ele era religioso. E daí? Administração de Sim, ele nunca se casou, morreu virgem, tá? Cambridge, usualmente E daí? Isaac Newton, talvez, aqui é uma probabilidade pequena, tá? Talvez não encontrou tempo para sua vida pessoal ou simplesmente não queria distrações. Você tá de brincadeira. O cara arrumou tempo para investir 3 milhões de dólares numa companhia marítima e não arrumou tempo para encontrar uma mulher. Uau! Já pensou? Você Uau, o cara não tem as prioridades na vida que eu tenho. Isso quer dizer que ele estava errado, não. pega uma grana enorme, investe lá no seu filho e fala assim, você vai pra Amigas e amigos gamers, não pule este vídeo. Cambridge. E aí lá em Cambridge os caras ensinam pro seu filho para ele ser, vamos dizer assim, em Cambridge os caras ensinam numa companhia marítima e não arrumou tempo ainda pro seu filho para ele ser, vamos dizer assim, para ele fazer lá no seu filho e falar assim, você vai para Cambridge. E aí lá em Cambridge os caras ensinam pro seu filho para ele ser, vamos dizer assim, para ele fazer um celibato. Sim, eles ensinam seu filho a ser celibatário. Você tá ligado, né, Alfonso, que Newton já morreu faz tempo. Não é agora em 2019 que em Cambridge vão ensinar seu filho a ser celibatário. É na época de Newton. Ué. Para ele não ter filhos. Gozado. Parece um pouco a política dos anjos caídos, não? Não. Não entra nessa porra de anjos caídos, não, que tô de saco cheio. Olha só, a ciência. Agora, os aplausos aqui. Sir Isaac Newton, o primeiro Jack Parsons da ciência moderna. Pode chamar ele de Jack Parsons, você pode chamar ele de Jack Sparrow, sei lá. Chama ele do que você quiser, mas você está fazendo o papel de bobo. Literalmente, só isso. Newton era um cara brilhante por tudo que ele fez na vida. E você, não sei se algum dia fez alguma coisa de importante assim pro mundo. Eu não tô pedindo que você idolatre Newton, só que você respeite os mais velhos. Respeite os mais inteligentes. Respeite a galera que trabalhou e não que ficou fazendo vídeo pra bobo ver e doar $5 no Patreon. Você tem um pouco mais de respeito pelas pessoas. Respeito pelo trabalho, pela dedicação das pessoas. É isso que eu peço.
E eu sei que você nem vai assistir esse vídeo. E se você assistir, nunca vai falar sobre ele. Porque eu não sou um youtuber popular. Mas para as pessoas que assistirem esse vídeo, só fiquem avisadas que o Alfonso é um... Ele pode até ter o diplominha dele de geofísico, mas mais do que nada, o cara é um fanfarrão.